A Agência Nacional de Saúde, tá? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, ela divulgou uma lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que ela possa, inclusive, trazer as informações. Se é que a gente pode saber quais planos são esses que tiveram suas vendas suspensas por alguns problemas. Maria, nos conte tudo. Wilson, essa medida se trata de uma punição para proteger os usuários de planos de saúde, porque essas empresas elas têm que manter um bom atendimento, né? Foram mais de 42 mil reclamações e por isso mesmo esses planos, 32 planos, tiveram então a venda suspensa. Aqui do meu lado está o Juliano Pessoa, que é advogado especialista dessa área, para explicar um pouquinho, né? Como é que a pessoa sabe, né, se o plano do qual ela faz parte foi suspenso, teve a venda suspensa? Como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Boa Maria, tarde, a pessoa pode entrar no site da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar e ela alimenta essas informações reiteradamente, tá? E é importante o consumidor enxergar o quão é importante, quando ele sofre algum problema lá na ponta, dele entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar e abrir uma reclamação. Então são essas reclamações que fazem com que a ANS tome esse tipo de medida de suspender a comercialização desses planos. Então, caso eles não retornem a prestar um serviço a contento e assistir o paciente devidamente lá na ponta, eles permanecerão com essa suspensão decretada. Isso é reavaliado a cada trimestre, ou seja, a cada 3 meses a ANS reavalia e vê se for o caso, ele retorna, se não, ele permanece com a suspensão. Então isso vem dessa alimentação que o próprio consumidor fornece por meio das reclamações que ele faz. Então é importantíssimo que as pessoas tenham o hábito de, tendo um problema com a sua operadora, reportar o caso para a ANS diretamente. Agora, o que isso impacta na vida daquele usuário que é desse plano de saúde? Muda alguma coisa? Ele vai ter alguma restrição no atendimento? Ótimo, essa pergunta é excelente. Veja, as pessoas ficam com receio naturalmente, né, quando ouvem a notícia de que o plano dela está suspenso, mas é suspensa a comercialização para novos clientes. O que é que ela deve fazer? Continuar assistindo normalmente aquelas pessoas que já fazem parte do seu grupo. O que a ANS tenta com isso é fazer com que ela pelo menos assista bem aquelas pessoas que ali estão e impede que ela faça o ingresso de novas pessoas, novos beneficiários, para que ela não continue com aquele serviço precário. Mas as pessoas que lá estão devem ser assistidas plenamente. Se houver algum obstáculo, alguma assistência deficiente, é importante que ele faça isso. Entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar e busque, se for o caso, ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Porque, veja, ela já está sofrendo uma sanção da agência reguladora, justamente por esse serviço precário. E ela permanece assistindo de forma deficiente a quem ainda está lá no plano, então isso é inconcebível, de fato é importante que o consumidor reporte essa informação. Agora, isso gera uma insegurança também muito grande para aquele usuário, né, que faz parte de um plano desses, porque ele acaba ficando sem saber se o plano presta, se não presta, que pode ter um risco de acabar também. Maria, veja, o grande detalhe é que o consumidor, no momento da contratação de um plano de saúde, ele busca se informar um pouco, né? Se ele não detém conhecimento, ele procura uma pessoa de sua confiança que tenha um pouco mais de conhecimento, entre no site da ANS, ligue para a ANS, de repente, buscando informações a respeito daquela operadora e daquele plano específico que ele está querendo contratar, para verificar se há algum tipo de informação nesse sentido. Se ela está, por exemplo, no momento suspensa a sua comercialização, se ela não está, ou seja, o que é que está acontecendo com aquela operadora. É importante que ele veja isso antes, porque de fato quando ele já está lá, não há muito o que ele fazer. Agora, a depender do período que ele esteja, ele pode, se for o caso de alguma deficiência, tentar uma migração para outro plano, né? Ou seja, fazendo a portabilidade, e ele leva toda a carência dele, ele não vai começar do zero se ele já ultrapassou o período de carência no plano que ele está hoje. E essa sanção a esses planos de saúde, essas empresas, eles trazem uma proteção ao usuário. Exato, essa é a ideia, né? Fazer com que o consumidor, que muitas vezes não tem a informação de forma tão fácil, né, lá na ponta, fiquem protegidos de que terão assistência no mínimo que se espera, e aqueles outros que tentavam ingressar, que sejam impedidos de fazer isso para não sofrer o mesmo que aqueles que já estão lá estão passando, né? Então a ideia é essa, a proteção do consumidor lá na ponta, e a Agência Nacional vem de fato demonstrando que ela está muito atenta, porque veja, o número cresceu muito. Se nós olharmos o ano passado, a gente tem números muito menores de planos sendo suspensos. Agora chegou ao número de 32 planos que foram suspensos. Então é muita coisa, e é importante que não só as instituições, mas o próprio consumidor fique atento de fato para não cair nesse tipo de conto.
Ok, obrigada então pelas informações. Essa suspensão força então essas empresas a melhorarem esse atendimento, esse serviço aos usuários. É com você, Wilson. Exatamente, Maria, botar a boca no trombone mesmo, né? Cobrar os seus direitos. Muito obrigado pela sua participação, obrigado também ao doutor Juliano Pessoa pelos detalhes e por essas informações como prestação de serviço para vocês aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?